Eu sou filho único de um casal humilde. Meu pai é aposentado militar, minha mãe é dona de casa. Eu, minha infância foi marcada por muito bullying. O meu pai também bebia bastante, dava um trabalho danado em casa. Eu na escola comecei a estudar muito cedo. E por eu ser sempre o caçula da turma, e também pelo meu porte físico, que eu era muito magrinho, orelhudo, eu sofri bastante, eu sofri zombaria, apanhei na escola também, os meninos tiravam bastante brincadeira com minha cara. E eu cresci sofrendo essa opressão na escola. Fui crescendo com isso e teve um dia que teve um passeio da escola e tava lá na rodinha os meninos que eram populares, as meninas perto deles. E eu me aproximei, eles estavam bebendo, escondido dos professores, da diretora, e perguntaram: Ei, tu bebe? Então daí eu vi uma saída, uma porta para eu me enturmar, para poder eu deixar de ser o rejeitado e pelo menos começar a estar próximo de quem era popular, né? Porque eu sofri tanto bullying que eu acho que isso se tornou um trauma. Eu vivi boa parte da minha vida obcecado em ter popularidade, em ser conhecido. Então eu disse, eu bebo. E foi aí, com 13 anos, que eu tomei o meu primeiro porre. E daí em diante, eu tentava me destacar como o que bebe muito, como o desenrolado da história. E nesse período, um ano mais ou menos, meu pai, que sempre gostou de festa, gostou de beber, gostava de pagode, ele me deu um cavaquinho, meu primeiro cavaquinho, no intuito de eu aprender a tocar para quando tivesse festa lá em casa com os amigos dele, eu tocar para eles, bebendo lá, se divertirem e eu lá, né? Então, era até meio chato porque às vezes eu tava brincando e ele tava ouvindo a música que ele gostava, ele me chamava e praticamente me obrigava a escutar, a aprender a música que ele tava ouvindo, que era para ser tocado, né? E eu não gostava muito da ideia, mas depois eu me acostumei e comecei a gostar porque eu imaginei. Imagina aí, eu bebendo e tocando instrumento. Ah, então eu vou ser mais bem visto, eu vou ser mais aceito na turma. E realmente fui. Tava lá, continuando, bebendo e agora tocando. E era um pouquinho mais popular, só que um pouquinho. Que sempre pelo meu porte físico magrinho, aí tinha já era do tempo que ser fortinho tava na moda, né? Então eu não era muito bem visto pelas meninas, não. Então surgiu a oportunidade de montar uma banda. A gente, numa dessas festinhas, eu conheci uns rapazes e a gente montou uma banda. Então aí já foi mais um pulo pra mim, né? Eu imaginei eu bebendo, tocando e agora com a banda, eu vou ser aceito no grupo, vou ser o cara. E melhorou bastante coisa. Porque nesse mundo, você em cima de um palco, você as pessoas olham pra você com outros olhos. Porque já te chamam de artista, né? Então, eu tava lá, bebendo, tocando em banda, em toda farra que me chamasse eu tava dentro. Só que eu ainda perdia lugares pra cantores, para os meninos mais bonitinhos, mais fortinhos. Sofria muito bullying na própria banda. Os meninos diziam, aí ó, fulano de tal não te quer, me quer, porque tu é feio, não sei o quê. Então, nesse período eu era bem Maria vai com as outras, porque eu fazia de tudo para poder ser visto, para poder ser conhecido, para poder atrair a admiração das pessoas. Então eu tentava beber mais do que os outros, tentava tocar mais do que os outros. Se tivesse droga também usava, ou seja, eu tinha um certo reconhecimento, mas por ser desenrolado, por não dizer não para nada, entendeu? Para o que tivesse eu estava ali, pronto, na hora. E fui fazendo isso, fui tendo certo reconhecimento, mas por outro lado eu me via triste, porque eu era tipo um segundo plano.
E foi aí que Deus falou a primeira vez comigo. Eu tava muito triste, tava bebendo bastante, tava saindo com os meninos. Era no tempo que toda festa aparecia droga pra usar e eu tava com eles, usava também. E das inúmeras vezes que minha mãe chamou eu para ir para a igreja, eu resolvi aceitar o convite e ir. E eu tava no culto, eu tava com minha cabeça, tava com o pensamento de que eu tinha que dar um jeito, porque os cantores é que eram as estrelas, os cantores é que chamavam a atenção realmente das pessoas. E eu passei o culto todinho orando, pedindo para Deus me fazer um cantor. Olha as ideias, viu? Olha o que é que eu fui pedir na igreja. Mas foi. E na hora que o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, eu quis agradar minha mãe. Então eu me levantei, achando que aceitando Jesus ia acontecer uma coisa sobrenatural. Então eu me levantei e me senti normal. Aconteceu uma oração e eu me senti normal. Eu digo, poxa, não mudou nada. Achei que ia ter uma metamorfose instantânea. E fui para casa. Então, quando eu cheguei em casa, eu fiz uma promessa para Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor me fizer um cantor, eu paro de beber, eu paro de dar trabalho à minha mãe, dar desgosto à minha mãe, eu paro de usar droga. Então foi passando o tempo, nessas farras que eu estava continuando indo, eu tentava cantar na banda que eu tocava, só que os meninos zombavam de mim, dizendo que minha voz era feia, realmente, e era. Meu timbre de voz era bem estranho. Então teve um aniversário, um churrasco, e os meninos costumavam fazer um pagode, eu sempre tocava, só que nesse dia não tinha quem cantasse. E eu já estava no intuito de tentar ser cantor, e eu disse, eu canto. Aí não tinha outra pessoa, eu cantei, né? E agradou. Então, nesse dia tinha um grupo de rapazes que estavam começando uma banda chamada Sambacana. Disseram, pô cara, você canta legal e tal, amanhã vai ter outro aniversário e o nosso cantor não vai poder ir. Tem como tu ir cantar essa festa com a gente? Porque tu tava aqui fazendo esse pagode com os caras e a gente gostou e tal. Rapaz, tu tem certeza? Que eu já tava na cabeça que eu cantava ruim por conta dos meninos da banda que eu tocava, né? E eu tenho certeza. E os caras, não, vamos, cara, vai dar certo. Resolvi aceitar. Fui para esse aniversário e gostaram. Eu disse, rapaz, olha aí. Então, depois desse aniversário, os meninos, cara, tem umas datas aí pra gente tocar. Tá com a gente, pra tocar com a gente? Aí eu pensei ainda, bom, parece que tá acontecendo o que eu pedi. Aí então eu disse, rapaz, eu aceito. Aí eu falei com os meninos da banda que eu tocava, que ia sair, que eu ia cantar com os meninos, e foi motivo de muita crítica. No início fui bastante criticado, todo mundo ia pro show da gente pra zombar de mim. Só que, milagrosamente, nesse prazo mais ou menos de 6 meses, eu engordei 25 quilos. 25 quilos, o timbre da minha voz mudou. E de cada show, a gente ia agradando cada vez mais. Até que em 1 ano e meio de banda de Sambacana que eu tava, a gente tava bem conhecido na região. Eu tinha parado de beber, tinha parado um bocado de farra, já tava casado já. Só que eu não tinha continuado nos caminhos evangélicos, né? Beleza, eu cumpri minha promessa, eu tinha parado de beber, de farrear. Mas, por outro lado, eu me tornei uma pessoa muito prepotente, muito arrogante, porque a banda estava ficando conhecida e eu fiquei, nossa, eu tô ficando conhecido e a banda se levantou porque eu entrei e eu tô cantando bem, eu sou melhor do que outros. E comecei a ficar mulherengo demais, além de arrogante, e trazendo muito sofrimento em casa. O meu casamento estava se destruindo. Então eu passei 4 anos no Sambacana. Até que no último ano, aí vem a segunda vez que Deus falou comigo. No último ano eu tava desanimado. Eu tava tocando por dinheiro praticamente. Em 3 anos a gente batalhou bastante para tentar
ser reconhecido, mas não conseguimos. Então no último ano eu já estava tocando mais por dinheiro. Tava tocando por dinheiro, estava desmotivado também, meu casamento destruído. Então eu perdi a alegria de compor, de tocar. Até que nessas tristezas eu disse, eu vou compor hoje uma música. Aí tentei compor e nada. Sem contar que nossa agenda também tinha caído bastante nesse último ano que eu estava no Sambacana. Tinha caído. Além de eu estar desmotivado tocando por dinheiro, a agenda tinha diminuído. Estava fazendo 3 shows no máximo por mês. E eu não tinha conseguido fazer uma música, estava sem ideia de nada. Eu que gostava de compor, as músicas que a banda tocava eram minhas. Então eu tentei compor e nada saiu. Eu fiquei triste. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Me ajuda. Então nesse dia, depois dessa oração, eu fiquei, deu uma inspiração em mim e graças a Deus, essas coisas que acontecem na minha vida são bem rápido. O agir de Deus na minha vida tem sido bem rápido, graças a Deus. E nesse dia eu escrevi 2 louvores. Fiz dois louvores, coisa que eu achava muito difícil e mas nesse dia Deus me deu a capacidade de escrever 2 músicas evangélicas lindas. Então, beleza. Eu fiz as músicas, mas continuei com o Sambacana desmotivado até que eu não aguentei e pedi pra sair. Pedi pra sair e eu ia desistir de cantar, eu ia parar de cantar. Então meu pai, ele disse, não pare não. Vamos montar uma banda de pagode pra você fazer de profissão, pra você ganhar dinheiro com a música. Tá bom. Então eu resolvi montar uma banda trabalhando o meu nome, o Anderson Lisboa, trabalhando minhas ideias, minhas músicas. E reuni a galera e a gente começou a tocar. Só que eu não tava mais com o intuito de crescer, de ser conhecido, de ser famoso. Eu tava querendo ganhar meu dinheiro. Que é isso, coisa. O sonho tinha acabado. Então, passei um tempo com a banda, tocando por dinheiro, meu casamento vindo destruído. Eu já tava começando a beber de novo. Até que eu não aguentei muito tempo na banda não. E acabei a banda. E recebi, assim, desde quando eu cantava no Sambacana, que o mercado do forró aqui no Nordeste ele é bem atrativo. E meus amigos sempre davam ideia, vai cantar forró, cara, vai cantar forró. Até que surgiu a oportunidade do projeto do Forró Tá Gostoso. E eu, lógico, cantando forró ia ganhar bem mais. E eu desisti da banda de pagode que eu tinha e fui cantar forró. E a banda estava em processo de divulgação, de música de trabalho. E eu posso considerar que esse foi um dos piores momentos da minha vida. Porque eu já estava separado, meu casamento não tinha resistido esse tempo todo. E eu estava bebendo muito mesmo. Então, nesses dias de divulgação da banda, que eu já estava bebendo, tinha voltado a usar droga também, nesses eventos, porque eu estava bem triste, estava bem desmotivado, eu não tinha mais vontade de cantar. Eu não sou muito fã de forró, sempre escutei tudo, mas eu não era fã de forró. Ia tocar por dinheiro. E o casamento estava destruído. Eu estava bebendo, estava me drogando mesmo, estava bem triste. E outra coisa que eu ficava bem triste, porque eu passava a semana em casa, semana toda em casa, e sem ninguém para conversar. Para onde eu corresse para conversar, eu só tinha um assunto. Vamos pra farra, cara, vamos beber. Tem umas meninas lá e você se distrai. Era o assunto que tinha. Então eu ia para essas farras, estava lá alegre no momento, chegava em casa, me trancava no quarto, né, batia a solidão, batia a saudade do meu filho, até que começou a pesar na minha consciência. Poxa, que amizade mentirosa, que alegria mentirosa. Que eu tô ali feliz por um momento, chego em casa, pra minha vida real, eu não tenho ninguém. E se eu ligar pedindo conselho, vão me chamar pra farra, e eu vou viver assim. Até que chegou a terceira vez que Deus falou comigo.
Então, eu nesse período que eu tava quase entrando em depressão, uma prima minha, que eu não tinha muita intimidade com ela até então, veio perguntar como é que eu tava. E eu disse a ela, expliquei ela que eu não estava bem, expliquei todos os meus problemas para ela. E ela me convidou para ir conhecer a igreja dela. Aí eu pensei, não tenho mais nada a perder, eu vou. Então chegando lá, eu fiquei até um pouquinho espantado, porque parecia que tinham combinado com o pastor. Tinham combinado com o pastor da igreja. Porque ele falou a minha vida toda, ele estava lá pregando, ele estava falando sobre minha vida. E eu pensando, quem falou tudo isso? E começou a passar um filme na minha cabeça e eu passei o culto praticamente todo chorando. Porque tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu tinha perdido, passou na minha mente. E eu vi que eu estava sem nada, eu vi que todos os sonhos que eu tinha, eu correndo atrás dos meus sonhos, eu fui correndo como um menino com o bolso cheio de moeda, que é correndo, brincando e as moedas caindo até que chega uma hora que não tem nada no bolso, mas era o que eu tinha. Eu não tinha vida, mas a minha vida foi caindo, de pedaço em pedaço. Até que o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. E eu, da primeira vez, aquela vez não valeu não. Hoje eu quero começar minha vida nova a partir de hoje. Então eu me levantei chorando muito, me levantei. E o que eu não tinha visto de sobrenatural naquele dia, eu vi nesse dia. Eu vi que era como se eu tivesse... O tanto que eu tava chorando é como se tudo que fosse ruim de mim tivesse saindo, tivesse renovando. E eu resolvi mesmo começar uma vida nova a partir daquele dia. Então, minha mãe ficou super feliz. E no domingo que eu me converti, no outro domingo iria ter batismo. Então, eu estava decidido mesmo a seguir esse caminho de fé. Cheguei pro pastor e disse, pastor, eu queria me batizar domingo. Como é que faz? Só que ele começou a conversar comigo e eu disse a ele que eu ainda tinha umas datas para cumprir da banda de forró que eu tinha. Até então era meu trabalho, era o que eu tinha para fazer, era cantar, era a minha renda. E ele me explicou que era um pouco complicado me batizar por conta do ministério, por conta dos ambientes que a gente tocava também, porque eu ia me batizar no domingo, um batismo representar uma vida nova, e eu ia continuar no mesmo ambiente de prostituição que eu estava, não fazia muito sentido. Aí eu fui para casa triste, mas eu tinha que tocar. Até que chegou o sábado. Chegou o dia do primeiro show, depois que eu me converti. Eu tava com muito medo de cair, com muito medo de beber de novo. E fui pro local do show. Me ofereceram bastante bebida, como sempre. Mas eu não quis, eu tava me sentindo muito mal. E eu fiz o show. E eu posso dizer que foi um dos piores dias da minha vida e o pior show que eu já fiz na minha vida, porque tava parecendo que eu tava cometendo um crime. Parecia que eu nunca tinha subido num palco na vida. Eu nunca quis tanto que o horário do show passasse rápido como eu quis naquele dia. E eu fui pra casa, muito triste, indeciso, porque eu queria mudar de vida, mas eu não tinha o que fazer, não tinha outra renda. E no domingo ia ter culto pela manhã e batismo à noite. E eu fui pro culto pela manhã, em oração, pedi bastante a Deus que me desse uma direção, e eu senti um encorajamento muito forte. E eu disse, não, eu não quero isso mais não. Eu vou parar com isso. Hoje eu paro. Cheguei pro pastor e disse, pastor, eu vou cancelar todas as datas que eu ainda tenho marcado. Me batiza hoje. Aí ele... isso eu não esqueço mais nunca. Ele, claro filho, eu batizo. Eu vou te colocar 5 minutos debaixo d'água para poder limpar tudo o que você já fez. Eu saí todo feliz. Quando foi à noite, fui pro culto de batismo. Minha avó, minha mãe tava lá. Minha avó, que é minha segunda mãe, que sempre tá lá me defendendo, porque eu nunca tive uma relação boa com meu pai. E minha avó e minha mãe são minhas advogadas. Então eu fui me batizar e esse foi um dos melhores dias da minha vida, porque
descendo naquelas águas, o filme é como se você olhasse para trás e disse, aqui ficou o que eu vivi e aqui está a porta para mim começar a nova vida. E eu estivesse passando pelaquela porta. Então, foram cancelados os shows, estava batizado, mas eu sabia que eu ia começar a segurar uma barra, porque eu não tinha como tirar dinheiro mais. E depois que eu parei de cantar, recebi vários convites de voltar, vários convites de cantar, só que eu me segurava, mesmo sem dinheiro nenhum no bolso, mesmo devendo bastante, passando necessidade, mas eu estava lá, firme e não me rendia. Meu casamento então não tinha voltado, eu tentava bastante voltar com minha esposa, ela não queria, não, disse que não dava mais, mas também ela tinha sofrido bastante comigo. E outra coisa também, eu estava sem emprego, estava sem esposa e sem cantar, né? Que era uma coisa que eu gosto bastante. E engraçado que uma vez eu estava bêbado e eu imaginei. Eu disse, estou aqui bêbado, nessas farras, usando droga. Vai chegar no dia que eu vou estar sem emprego, sem esposa, sem amigo, sem cantar, sem nada. E chegou esse dia. E eu fiquei um pouco triste. E eu estava pedindo a Deus para me ensinar a confiar nele. Porque eu estava com ele, mas eu estava um pouquinho desorientado sem saber por onde começar. Porque meu pai ele sempre foi uma pessoa bem dura comigo, né? Principalmente em questão de se manter, de ser independente. Ele sempre exigiu que eu fosse independente. Só que Deus é muito fiel. E com o passar do tempo, eu entregando currículo de empresa em empresa, acordando cedo, indo atrás de emprego, eu achei um anúncio na internet que eu gostei da forma que a empresa paga, que a empresa trabalha, e resolvi mandar um currículo para o e-mail que estava lá. E 2 dias depois, ligaram para mim, e era um amigo meu que tinha trabalhado comigo na Oi. Eu já trabalhei na operadora Oi 3 vezes. E 3 vezes com essa, né? E todas as vezes eu saía por conta da banda, por conta de não dá para conciliar. E eu fiquei sabendo que quem sai da Oi, quem trabalha mais 2 vezes na Oi, não pode trabalhar de novo. Então, quando ligaram para mim, era um amigo meu que tinha trabalhado comigo, ele era vendedor, e ele estava sendo supervisor, ele disse que ia ter seleção para me fazer. E eu fui fazer a seleção, passei, e eu consegui entrar na Oi de novo, arrumei um emprego. Foi a primeira vitória. Eram as 3 vitórias que eu tinha pedido a Deus. Era o emprego, a minha família e cantar. Consegui um emprego. Então, eu me reuni com os meninos da igreja e a gente colocou o ministério de pagode, né? Que a gente gosta muito de pagode, os irmãos da igreja. A gente montou e a gente teve a primeira oportunidade de se apresentar na igreja e eu fiquei muito feliz. A gente tava com o ministério, eu tinha voltado a cantar, tava com emprego e tinha voltado a cantar. E pronto, eu tava trabalhando, cantando, só que eu tava sem esposa. E eu tava até desesperançoso, eu tava achando que, será que não era pra ser? Será que Deus traçou o caminho pra mim? Só que eu sempre tinha na minha cabeça que Deus quer as famílias unidas. E se o que Deus uniu, o homem não separa. Até que, milagrosamente, de tanto ela me dizer não, ela aparece na igreja que eu estava congregando. E daí, de uns dias depois, a gente conversa, a gente se acerta, a gente volta. E tá em paz, graças a Deus. E então eu fui seguindo, trabalhando com minha família restaurada de novo e com o ministério. Só que o inimigo começou a agir no nosso ministério, começou a ficar todo mundo desatento, sem motivação. Começou a fugir do foco bastante. E deu uma parada. Então fiquei preocupado, poxa, não vai dar certo. Acho que não é para me cantar, acho que é para me ficar
louvando o Senhor em casa mesmo, com os instrumentos. E eu fui orando para Deus, pedindo para Ele acalmar meu coração, porque eu queria muito cantar. E quanto mais eu orava, mais eu fazia música, mais eu criava louvores. E veio a ideia de, poxa, Deus me deu um dom. Eu faço músicas. E eu acho que deve ter um monte de jovem aí fora passando por tudo que eu passei nessa vida, ou por problemas parecidos, ou até piores. E eu calado aqui, sem poder levar a minha mensagem, sem poder levar meu louvor, sem poder levar a palavra de Deus, o amor de Deus que restaura as pessoas. Só que eu não me via pronto. Quando eu me converti, as pessoas, eita, ele era cantor, ele canta bem, e se converteu, tá cantando música evangélica, vamos chamar ele para cantar? Só que eu tinha dentro do meu coração que eu não queria só cantar. No dia que eu fosse cantar, eu queria ser uma pessoa que quando cantasse, tipo, Deus cantasse através de mim, Deus falasse através do que eu estava cantando, e eu não me via pronto. E eu estava orando, pedindo a Deus para, além de confortar meu coração, porque eu achava que não era para me cantar, para poder, ele, se fosse o contrário, ele me mostrar e me capacitar. Até que eu senti um encorajamento, eu disse, acho que esse é o momento. Eu tô com uns louvores selecionados, e esses louvores são bem fortes mesmo. Fala sobre o dia a dia de vários jovens, de pessoas, né? E acho que esse é o momento. E eu comecei a orar para Deus me dar uma luz para saber se eu não estava pensando errado, se eu não estava agindo por minha vontade. Porque até hoje, acho que a maioria das pessoas travam uma batalha diariamente com o seu próprio eu. Então eu abri a Bíblia e aleatoriamente. E é um versículo que fica guardado na minha cabeça sempre. Deus falando, não fui eu que te ordenei? Então tenha coragem e bom ânimo, porque eu, teu Deus, te abençoarei por onde quer que andares. Josué 1:9. E então depois daí eu disse, eu vou colocar no ministério, trabalhar no ministério. Desde então eu pensei no ministério, meu nome. E aí eu falei com o Diego que a vida me deu um irmão, que eu sou filho único, mas a vida me deu um irmão que é o Diego. E eu toquei com o Diego em várias bandas seculares e toda vez a gente ia para caminhos diferentes, a banda acabava. E várias bandas não, eu toquei com ele quando eu tocava cavaquinho e toquei com ele na banda de pagode que eu tinha. E não deu certo às vezes. Então, a gente, por ironia do destino não, Deus que colocou, fez a história da gente, e a gente tava congregando na mesma igreja. Então eu disse, Diego, cara, eu tô querendo colocar o ministério, tô pensando em ser assim. Eu disse, cara, eu tô contigo. Mais uma vez nós estamos juntos. Então, só que no momento só era eu e ele. Eu disse, vai ser eu tocando violão, tocando fraquinho, igual eu toco, né? Que eu não toco bem violão, que meu instrumento é cavaquinho. E vai ser eu e tu, cara. Vamos lá. E a gente começou a fazer uma oração, pedindo para Deus enviar pessoas dele para tocar com a gente. E nessas orações, Diego teve a ideia de chamar o Milton. Milton, que é um outro cara abençoado também, que eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Tá tocando com a gente. E Deus tá mandando mais. Abriu as portas, a gente agora tá lançando um EP com 5 faixas, 4 músicas e esse testemunho que está sendo gravado, que eu espero que toque no coração de quem está ouvindo, que Deus é o único que pode restaurar, que pode renovar, que pode quebrantar a tua vida e fazer de novo, fazer melhor, porque tudo que vem das mãos de Deus é o melhor, Ele tem o melhor para nós. Então é isso, eu era uma pessoa que eu estava perdido e Deus fez a minha vida e me deu tudo que eu perdi. O que o mundo tirou de mim, Deus me deu em dobro.
Porque é o que eu digo a todo mundo, cantar para Deus e a cada vez que você canta você vê pelo menos uma pessoa se converter, não tem cachê que eu recebia no mundo que pague. E o que eu quero passar para vocês, além dessa mensagem, do que Deus fez na minha vida e que Ele pode restaurar, é que Deus, Ele quer ajudar você. Leia Mateus 11, 28. Deus, Jesus, é o seu melhor amigo. Leia João 15, 15. E que com Ele você é invencível, você é imbatível. Pode ir em frente, que você tudo pode naquele que te fortalece. E o versículo é Josué 1,9, que foi o que Deus me mostrou, que Ele estando com a gente, Ele vai abençoar por onde quer que a gente ande. Fica a mensagem para no seu emprego. Muita gente tem certas... Tem gente que não vai com a cara das pessoas no emprego e fica fazendo tudo para tentar que a pessoa seja demitida, mas confia em Deus que Deus vai tocar no coração daquela pessoa. Casamento que está destruído, eu sou a prova viva que meu casamento todos achavam impossível, mas Deus vem nos sustentando até hoje. E sonhos. O sonho de cantar que eu tinha desistido, meu sonho tinha morrido, Deus renasceu minha vontade de cantar de novo. E melhor do que cantar para o Senhor não tem não. Então é isso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão ouvindo esse testemunho. Vocês que baixaram o nosso EP, que adquiriram o nosso EP, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E é isso mesmo, não tem pra onde correr. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é eterno, é digno de todo louvor. E Ele é grandioso, para Ele toda a glória, para todo sempre. Beleza?